Acho que ele fala assim: Enashir elabedat, enani elabedat. Não existe rico só em conhecimento. Não existe pobre apenas em conhecimento. Muita gente interpreta que o cara que sabe muito, ele é rico. O cara que sabe pouco, ele é pobre. Não, o Talmud está falando muito mais profundo. Aliás, vou até abrir parênteses, tem uma parte que fala Rabi Yehuda Anassi, que ele era o líder espiritual da geração dele, que escreveu todo o Talmud, toda a Mishnah. Mechabed Ashirim, ele honrava muito as pessoas ricas. Aí você fala, por quê? O Rabino só queria saber dos ricos, certo? Isso já vinha desde o Talmud. Por que o Rabino queria saber mais dos ricos? Então, quando o Talmud vem com essa história do rico no conhecimento e pobre no conhecimento, ele não está querendo desvirtuar e falar, riqueza financeira não importa. Não é verdade. O judaísmo, como a gente já falou, ele dá bola e importância para o mundo material, mas ele está querendo falar o seguinte: qual é a grandeza do rico se ele consegue usar todo o dinheiro dele para aumentar aqui? Para aumentar, como a gente falou, a abrangência dele, o livre-arbítrio dele em relação a tudo na vida. Se ele fica com a cabeça menor, então ele está ficando mais pobre. Então, na verdade, lógico que a gente está falando sobre o dinheiro físico, mas o dinheiro físico, ele te dá um sentimento obrigatório. Tem até uma coisa que os Hassidim falam uma piada. Se você vê uma pessoa muito, muito rica e ele não virou maluco ainda, só tem uma explicação, que ele ainda não está rico o suficiente. Chega um ponto que ele vai ficar maluco. Porque a natureza você tem muito dinheiro, você tem mais opções. Opções são infinitas, né? É um problema. Ou uma solução. Depende de como você vai encarar isso aqui. Estamos chegando daqui a pouco em Rosh Hashanah, daqui a alguns dias. E é incrível como essa aula é bem perto de Rosh Hashanah, porque isso tem tudo a ver com a entrada de um ano novo no judaísmo. A gente acredita que Rosh Hashanah é o dia que Hashem escolhe tudo o que vai te acontecer durante o ano. Quanto dinheiro você vai ganhar, quanto dinheiro você vai perder. Tudo isso é decidido no teu comportamento na data Rosh Hashanah. Nas rezas de Rosh Hashanah, a gente pede muito isso. A gente fala, Deus nos dê um ano bom e doce, nos abençoe com muito sustento, com muita parnassá, entre outras coisas. Por outro lado, se você pega no Mahzor e você vê a reza de Rosh Hashanah, você percebe que a reza inteira você fica falando, Deus, nós não somos nada, somos teus escravos, você é o nosso rei. Você já viu isso que é a maioria? Você é o nosso rei, Avinu Malkeinu, e você fala, Hashem, reine sobre nós. Por quê? Porque se você pega na Kabbalah a explicação da data de Rosh Hashanah, não tem nada a ver com fazer pedidos. Ao contrário, Rosh Hashanah é o dia que Deus repensa a criação do mundo. Vale a pena estar criando vocês ou não vale a pena estar criando vocês? E você precisa convencer Deus a ter prazer e desejo na criação do mundo. Como você faz isso? Se você mostra para Ele uma conexão incrível e que todo o resto não vale nada, apenas se conectar a Ele. E é isso que a reza fala. É por isso que as rezas ficam, somos pecadores, vios, não sei. Isso é mais em Yom Kippur. Isso é mais em Yom Kippur. Uma série de coisas que você sente péssimo. Exatamente. Então, mas qual que é a minha pergunta? Então tem uma contradição aqui. Por um lado você fala que Rosh Hashanah é a anulação do ego. A Kabbalah fala, Rosh Hashanah é anular o ego totalmente. Por outro lado, esse é o dia para pedir dinheiro. Esse é o dia para pedir bens materiais. E não Yom Kippur, então. Rosh Hashanah. Yom Kippur, na verdade, é uma repescagem já. Certo? Yom Kippur a data do julgamento é Rosh Hashanah. Depois até Yom Kippur dá para mudar, dá para recuperar. Qual que é a resposta aqui? A resposta mística é uma coisa maravilhosa. Essa é a resposta. Lembra que a gente falou semana passada? Quando você tem uma boa pergunta, ela já é, na verdade, a tua resposta. Quando você pergunta qual é a conexão entre esses dois conceitos, eles são uma coisa só. Anulação para Deus é querer mais dinheiro no judaísmo. Por quê? Porque querer mais dinheiro quer dizer que você entende que ter bens materiais, que ter dinheiro, que ter sustento, é uma maneira de você servir a Deus melhor. É uma maneira de você fazer a tua missão na vida. Você vai ser o dono do dinheiro. Então não é arrogância. É uma visão errada, não é judaica pelo menos, achar que riqueza não é uma coisa positiva. Mentira. O judaísmo ele preza a riqueza. O Beit HaMikdash estava cheio de coisas de ouro e prata. O judaísmo acredita que a riqueza é uma coisa boa. Porque a riqueza ela traz conforto e ela traz livre-arbítrio. Ela traz a possibilidade de escolher. É muito bom.
quando você usa da maneira certa. Então não tem contradição nenhuma em Rosh Hashanah você falar, Deus, eu anulo o meu ego para você, e ao mesmo tempo falar, Deus, mas eu quero muito dinheiro esse ano. Aliás, esse é o segredo. Se a gente pode apontar um segredo cabalístico para você conseguir muito dinheiro, é você ter a noção do que o dinheiro é. Se você encarar que o dinheiro é um instrumento, como a gente falou, que o dinheiro, você vai dominar ele, ele vai te dar mais direito na vida de escolher onde você quer colocar a tua vontade, Deus vai te abençoar. Porque ele percebe que você tem noção para que serve esse dinheiro. Agora, se a pessoa ela só quer bens materiais para ele crescer mais, para ele crescer mais, para ele crescer mais, isso não é o verdadeiro sentido judaico de querer o dinheiro. Só para a gente responder algumas perguntas que a gente fez antes. A gente perguntou sobre o consumismo e o pão duro, certo? Por que uma pessoa é muito pão dura, o outro ele gosta de gastar demais? Agora dá para a gente entender. É uma coisa interessante. O problema do pão duro é o mesmo problema do cara que gasta demais. Como? Parece contra um ou outro. Vou contar uma outra anedota e vocês vão entender. Tinha um rabino que ele tinha uma barba muito comprida. Conhece essa história? Eu já contei. Tinha uma barba muito comprida, todo rabino tem mesmo. Mas essa era muito comprida. Então tinha um aluno dele que ficava sempre curioso. Mas ele sempre tinha vergonha de perguntar para o rabino. Mas uma vez ele pegou coragem e foi perguntar. Falou, rabino, me fala uma coisa. Como você faz para dormir à noite? Você coloca a barba em cima do cobertor ou você coloca a barba embaixo do cobertor? Eu não consigo parar de pensar nessa pergunta. O rabino começou a rir, ficou de boa, falou, sabe que eu nunca percebi, eu nunca pensei nisso aqui. Dia seguinte, ele vê que o rabino chegou na sinagoga, ele estava com os olhos pregados, assim, sabe? Tipo uma olheira. E o rabino chama o aluno e fala, meu aluno, o que você fez comigo? Eu não consegui dormir a noite inteira por causa de você. Ele falou, mas por que, professor? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu fiquei a noite inteira pensando se eu colocava a barba em cima do cobertor, embaixo do cobertor, e eu não conseguia adormecer por causa disso. Hassidut conta essa história para falar o seguinte, o problema só vira problema quando você dá importância para ele. Enquanto você não dá importância, ele não é um problema. Você faz um monte de coisas na vida que para o outro é um pepino, que para você não é. Ou para você é e para o outro não é. Vocês percebem? Por quê? Se você dá importância ou se você não dá importância. Quando o dinheiro é um problema, quando ele é o seu rei. Quando você dá muito valor para o dinheiro, ele começa a virar um problema. Um acha, meu, se eu tenho dinheiro no banco, eu tenho que comprar muita coisa, eu preciso gastar. Porque se eu tenho, eu preciso gastar. O outro já olha o contrário. Ele fala, não, o dinheiro, ele é tão valioso, mas tão valioso que eu preciso guardar cada centavo, eu preciso guardar por várias gerações, eu preciso ficar guardando ele. Mas o problema é o mesmo. Qual que é o problema? Não faz diferença se você põe a barba em cima do cobertor ou embaixo do cobertor. Você está dando importância para uma coisa que você não deveria estar dando. Se você se colocar acima do problema, se você se colocar acima, você que manda no dinheiro, você não vai ser nem pão duro nem consumista. Você vai ser uma pessoa natural. Você não vai ter esse problema, entendeu? Você não vai falar, essa vez eu vou gastar muito. Não, vai ser natural. Você vai saber onde gastar e quando gastar, porque vai ser o dinheiro, ele não é o seu mestre, você que é o mestre do dinheiro. Então esse que é o segredo básico que a gente pode falar cabalisticamente do dinheiro. O dinheiro, ele é o teu desejo, ele é um símbolo daquilo que você quer na vida. Se você for mestre do teu desejo, você vai ser mestre do teu dinheiro. Se você é dominado pelo teu desejo, você vai ser dominado pelo teu dinheiro. Então que se Deus quiser, Rosh Hashanah agora, ano de 5.773, todo mundo seja abençoado, com muito dinheiro, com muita vontade, saber onde usar o dinheiro, que é o principal, e dessa maneira vai ter muita paz, alegria e sustento para todo o nosso povo e para toda a humanidade, se Deus quiser. Shana Tova.